Gente, hoje a gente tem um imenso prazer de contar com a pesquisadora Maria Cristina Batoni Abdala Ribeiro. O nome é grande, maior ainda é a trajetória dela. Ela fez um sucesso imenso a nível internacional, é pesquisadora da Universidade de Copenhague e trabalha com algo que ela vai ter que traduzir para a gente, porque nós mortais não entendemos nada, com teoria geral de partículas de campos. Bom, professora, nosso objetivo aqui é tentar fazer sentido, não no sentido do público amplo senso, mas para pessoas esclarecidas, mas que não são membros da comunidade que produz dados complexos, que consegue ler dados complexos. São apenas 8% dos brasileiros. As pessoas esclarecidas, porém, que vivem um cotidiano sem fazer confronto com coisas tão complicadas, precisam cada vez mais entender o sentido que faz a ciência. Para que serve? Para onde é que a gente está indo? E aí a gente tentar, através dessa produção social do sentido, reverter um pouco dessa desconexão entre o trabalho que vocês fazem e o seu reflexo na sociedade. Então, eu quero lhe dar as boas-vindas, abrir a palavra com a senhora, agradecer a Márcia, que é conselheira do Fórum, e a grande patrocinadora dessa ideia de inserir a visão integrada da ciência no ensino básico. Eu sei que a senhora trabalha com isso também. Então, por favor, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui, agradeço o convite. Bem, gente, vamos começar por essa... Eu costumo dizer que a gente precisa superar as comorbidades da ciência, do ponto de vista do que se chama de divulgação científica. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes dos cientistas a difundir mais recentemente, como até hoje eu não sei o que são puérperas. Então, o nosso desafio é tentar traduzir essas coisas para um patamar de compreensão comum. Eu sei que a sua trajetória a nível acadêmico foi a melhor possível, mas eu queria que a senhora tentasse resumir os seus passos de um ponto de vista que as pessoas compreendessem a importância do que a senhora fez. Do ponto de vista da carreira ou do ponto de vista da física? Da sua pesquisa. Da minha pesquisa. Então, eu fiz o antigo científico, né? E assim que eu terminei o colegial, o científico, eu entrei direto na universidade, porque eu estudei por minha conta, apesar da minha cidade não ter cursinho. Mas entrei na universidade e logo no curso da física diurno na USP, em São Paulo. E eu morava no interior. Aí eu fui para lá, morei com a minha irmã e eu vivia praticamente no campus. E depois de algum tempo eu morei dentro do campus, no bloco B. Naquela época ainda era possível. E eu fiz bacharelado. Logo no primeiro ano, eu tive uma bolsa Abrão de Moraes, que era do IAG, porque eu queria fazer cosmologia. E aí, naquela época, o IAG era longe, né? Era em frente ao zoológico, não era ainda no campus da USP, e era muito difícil para mim, era uma viagem longa. Eu acabei ficando lá só até o segundo ano. No terceiro ano, eu comecei a fazer uma iniciação científica em física nuclear. E aí, no quarto ano, eu passei os meus cursos da graduação para o noturno, porque eu já morava no campus, e durante o dia eu fiz a pós, como ouvinte. E aí eu acabei fazendo o mestrado, então, em um ano, porque eu já tinha feito os cursos em física nuclear. Então, foi assim, eu morava no campus, eu não tinha outra coisa para fazer, eu estudava. Aí, assim que eu terminei o mestrado, eu fui para a Alemanha. Eu ganhei uma bolsa do DAAD e fui fazer o doutorado na Alemanha. Meu filho tinha 40 dias.
E voltei depois de um tempo, porque na época eu acabei tendo que voltar, e a minha bolsa se transformou numa bolsa sanduíche. Bom, terminei o doutorado, e aí começou a peregrinação de ir para fazer pós-doutorado. Então, fiz um pós-doutorado na Dinamarca, depois fiz vários outros, né? E com isso eu acabava perdendo os concursos que tinha no Brasil. Acabei sendo contratada efetivamente com 34 anos, mais tarde do que todo mundo. Mas com isso eu fiz uma carreira bem sólida. Eu considero que todas essas viagens, fiquei muito mais de 15 anos fora do Brasil, eu considero que toda essa experiência que eu tive foi assim muito boa para mim. Passei muito tempo no ICTP, que é um instituto lá em Trieste. Fui bolsista lá durante 20 anos, eu ia todo ano, e trabalhei no CERN, no Niels Bohr, quer dizer, eu tive uma carreira muito sólida fora, e quando eu voltei contratada, né? Fantástico. Agora, antes de passar para a Márcia, queria entender, por ignorância pura, o que a teoria geral de partículas tem a ver com a gente, com o processo civilizatório. Para onde é que isso leva? Você já fez uma tomografia? Já. Nunca fez, mas conhece alguém que já Não, fez? já fiz sim. Já fez, então. Um tomógrafo é um acelerador de partículas. Fantástico. Tem muita conquista na área de altas energias, que a gente chama, né? Porque o que a gente quer entender é a estrutura interna da matéria. E a gente só consegue saber do que é feito se a gente quebrar. Então, os aceleradores, eles são assim, devices, né, que conseguem acelerar partículas para que elas choquem umas com as outras, para a gente saber do que elas são feitas, né? Eventualmente, a gente leva grandes surpresas, porque quando dois prótons, por exemplo, se chocam, não sai desse spray de partículas o que é feito o próton, sai muito mais, né? Então, se você, como por exemplo, se você chocasse duas maçãs e saíssem bananas, abacaxis, uvas, morangos e tudo que você imagina. Então, essa a ideia partiu da gente quebrar as partículas, mas, na verdade, em última análise, quando a gente choca partículas a altas energias significam assim, tera-electronvolts, quer dizer, 10 a 12, 10 com 12 zeros, 1 com 12 zeros, você prospecta o vácuo. Essa é a ideia. Então, você cutuca o vácuo com uma energia muito alta e de lá sai um spray de partículas e, dependendo do alcance, da luminosidade do seu acelerador, você consegue ver partículas que antes a gente não via. Como, por exemplo, a gente viu em 2012 a partícula de Deus, que é o Higgs, que foi descoberto lá no CERN. Então, assim, a gente quer entender do que é feito o mundo, né? Do que é feito a matéria. E por mais que a gente aprenda, por mais que a gente construa modelos, a gente hoje sabe que só consegue descrever 5% da matéria. Professora, a senhora cutucou o vácuo da comunicação. Fantástico, eu nunca tinha visto. Eu não sabia para que servia o acelerador da Suíça, agora eu já sei. Por favor, Márcia, com você. Ai, Fernando, realmente a professora Maria Cristina ela tem uma facilidade, né, em informar e divulgar, e as analogias que ela faz, eu acho que são muito pertinentes, porque também ela trabalha com a divulgação científica. Mas eu vou voltar um pouquinho, professora Maria Cristina. Bom,
A professora participou de temas, né, importantes da física, como o Fernando já disse, teoria de cordas a temperatura finita, supersimetria, dimensões extras, cordas cósmicas, branas, quer dizer, são até termos, né, que não fazem parte do nosso cotidiano absolutamente. Não. E aí nós, há um tempo atrás, também comentamos, tem até uma composição do Gilberto Gil, que ele é um pouco, ele faz que é queremos saber, que fala um pouco desse interesse da população, mas é um interesse que não tem a ver muito com a pesquisa pura, né? Porque ele fala, bom, nós queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos notícias mais sérias sobre a descoberta da antimatéria e suas implicações na emancipação do homem, das grandes populações. Nós queremos saber quando vamos ter raio laser mais barato. Queremos, de fato, um relato, um retrato mais sério do mistério da luz. E então é isso, quer dizer, nós queremos saber, né, a população tem grande interesse, e suas pesquisas de percepção de ciência demonstram, a população tem interesse, mas sabe muito pouco sobre ciência, sobre cientistas, sobre processos da ciência. Então, a primeira pergunta que eu faço, professor, é o seguinte: bom, essa perspectiva do Gilberto Gil, ela exprime esse interesse, né, que parece comum na população geral, mas também denota que as descobertas e o processo da ciência se encontram bastante distantes da compreensão da população. Será que isso é um fato? Tem que ser assim? Tem algum problema de comunicação? Será que o problema é só da comunicação? Como que a gente poderia aproximar, ainda mais pensando aí nesses temas, né, que não tem uma aplicabilidade imediata? É importante que a população compreenda também esses processos que não são processos aplicáveis em curto prazo. Bom, essa é uma crença minha profunda, e por isso que eu tenho trabalhado há tantos anos em divulgação científica e em capacitação de professores. Porque, por incrível que pareça, a nossa rede escolar tem professores que não viram física moderna. Tem professores que sei lá, se você pega um professor de 55, 60 anos, que ainda não se aposentou, não foi capacitado em física moderna. Não sabe o modelo padrão, por exemplo, das partículas que formam a nossa matéria. Então, é um esforço que eu fiz e, de fato, existe pouca interação entre os professores da universidade e aqueles, porque eu acho que o mais importante do que o primeiro passo, vamos dizer assim, para você explicar o que está acontecendo na ciência é o professor, né? Porque ele vai ser um vetor de informação. É claro, eu dei muitos anos cursos na Casa do Saber, na época que era presencial, e a gente ia lá, tinha um monte. Eu dei aula até para maestro da Orquestra Sinfônica, que estava uma vez fazendo curso lá, e acabou fazendo curso sobre os 3 primeiros minutos do universo. Então, é importante a gente informar a população. É claro que muitos profissionais liberais que chegaram no auge da carreira e que agora eles querem saber outras coisas, né? E acho importante também capacitar professor da rede pública. Por quê? Porque eu acho que, hoje em dia, as pessoas banalizam o caldo cultural em que vivemos. Se você faz qualquer exame laboratorial, todos eles usam física quântica para você entender o que está acontecendo. Até um exame de sangue. A fluorescência que você observa em determinadas reações tem física quântica inserida. Para você ter uma ideia, o PIB americano, né, tem da ordem de 60% a 80% baseado na física quântica.
Hoje, uma esteira de supermercado, ela é parada por um laser. O laser é um fenômeno eminentemente quântico, né? E o dentista usa o laser para secar ou para cicatrizar alguma coisa que você tem na boca. Então, assim, o celular que a gente tem, né? Nossa, essa nossa comunicação aqui, a web nasceu dentro de um laboratório de física, né? O Tim Myers, ele colocou uma proposta lá de rede e tinha uma página, a proposta dele. Eu tenho, inclusive eu falo sobre isso no meu livro. Então, é assim, nossa cultura hoje, né? A gente já teve épocas em que a gente era mais assim, influenciada por romances, por pinturas, pela música. Hoje é eminentemente científico, só que ninguém sabe. Ninguém tem ideia de que o celular que a gente tem no bolso, né, tem um GPS com um erro, mais ou menos, aproximado de 1 metro. É menos do que 1 metro. Né? Então, por quê? Porque para você ter essa precisão no GPS, você usa a teoria da relatividade geral. A teoria do Einstein, que se você não tiver dentro do seu setup de informação do celular, você não consegue precisão. Tem o touchscreen, que também são fenômenos quânticos que estão entrando. Então, assim, você enfia o celular no bolso e esquece que a gente tem um universo fantástico de informação ali dentro, né? Mas qual que é o problema? Bom, o problema a gente detectou. Agora, as pessoas têm a obrigação, né, de procurar informação, a gente pensa na educação básica, a gente pensa na comunicação do cientista. Como que a população pode saber disso tudo que é tão importante e, assim, sedutora, né, essa informação? Então, é sedutora. Tem seminários que eu dou que os alunos ficam praticamente hipnotizados do que está acontecendo, porque são informações que, por um lado, são fáceis de você dar de uma forma não formal, né? De uma forma assim, como divulgação científica, e que pode mudar uma vida. Você pode levar um garoto a fazer física, né? Já aconteceu. Eu tenho alunos que foram fazer física porque viram seminários que eu dei. Então, o que acontece é que nós temos professores mal formados na rede pública e na rede universitária, pesquisadores que não têm vontade de fazer. E vamos pensar em mudança. Como é que a gente pensa? Então, assim, então a gente tem um problema nas licenciaturas de formação inicial, né? Pelo que a professora está falando, e assim, a gente tem uma falta de consciência cidadã entre muitos pesquisadores, cientistas. Exato. Uma parcela seria isso, porque assim, também as pesquisas demonstram muito interesse da população, mas assim, a última pesquisa de percepção pública realizada pelo MCTI demonstrou que 90% da população não conseguia dizer o nome de um cientista, né? É uma informação que circula. Mas ela afirmava ter interesse. Então, assim, 88% da população não conseguia dizer o nome de um instituto de pesquisa. Agora, a gente tem grande parte desses respondentes, né, possivelmente, que passaram por alguma universidade. E a produção, né, nossa de pesquisa, 90% é produzida nas universidades. Então, quer dizer, parecem desconexos esses resultados. Claro que não são. Mas como é que a professora analisa isso? Quer dizer, é um problema só de comunicação, será? Aí o Fernando está aqui, que é da área de comunicação também, e aí ele vai falar um pouco disso para a gente. Eu queria completar a sua pergunta, Márcia, que é extremamente oportuna. Professora, a senhora tocou em duas feridas fundamentais. A falta de disposição do acadêmico de ter a humildade que a senhora acabou de exibir, porque para falar do que a senhora faz
em termos compreensíveis, é preciso ter muita humildade, entender a percepção do outro. A senhora falou para as pessoas e não para os seus pais, né? Muitos cientistas com os quais eu convivo têm medo de falar para os outros para não ser percebido como vulgar. A questão que eu coloco é o seguinte: se está patente que apenas 8% dos brasileiros conseguem entender o que a senhora faz, se está patente que o mundo mudou e que se os cientistas não incorporarem a necessidade de diálogo com a sociedade como uma ferramenta de sobrevivência da pesquisa, do investimento em pesquisa, eles vão sucumbir. Esse modelo do século passado acabou. Você não abre nem padaria no Facebook sem perguntar se pode ou não. Quanto mais fazer pesquisa de alguma coisa que não é compreensível. Então, juntando com o que a Márcia disse, com o que a senhora faz, porque eu estou perguntando, como sensibilizar os seus colegas? Então, eu tenho uma experiência extremamente interessante sobre isso. Em 2005, que foi o ano Mirabilis, foi o ano em que, há 100 anos atrás, né, em 1905, o Einstein publicou 3 papers que foram assim importantíssimos para o desenvolvimento da física, e então resolveu-se comemorar os 100 anos, né, dos 3 trabalhos do Einstein. E eu preparei um programa no IFT, que era um programa de 100 horas de física, 100 anos de física em 100 horas. Ele está todo documentado em DVD, eu tinha 100 alunos, cada um pagou R$100 simbolicamente pelo curso, e eu trazia professores, os melhores professores que a gente conheceu em cada área, para dizer da evolução da física, desde 1905 até 2005. E aí teve um senhor assim fantástico que me abriu os olhos para a divulgação, que foi o Dario Viseu, da TV Cultura. Ele trabalha muito com TASSE. E ele foi até a minha sala e me procurou, dizendo assim: vamos fazer um café científico com esse material. A gente vai regravar tudo em estúdio. E aí eu fui, um a um, conversar com os professores, e pouquíssimos responderam sim. A gente não teria condição de reproduzir tudo aquilo em estúdio, porque eles não queriam dar aula para uma câmera. Então, veja, a primeira dificuldade foi aí. Eu não me importo de falar para uma câmera, eu não me importo de falar para 2 alunos, eu não me importo para falar 500 pessoas, como eu já dei, né? Então, é muito difícil a gente mudar assim, a história do que aconteceu até hoje. É muito difícil. Depois de algum tempo, alguns colegas meus lá do IFT, eles foram para a Casa do Saber, eles começaram a falar em jornal, eles começaram a dar mais... Agora, hoje em dia, é até alguma coisa que a universidade pede, né? Porque eu acho que, na minha opinião, a função da universidade, ela tem que criar, divulgar e manter o conhecimento, né? Então, divulgar é parte da função da universidade. A gente cria o conhecimento, a gente forma a gente, e a gente tem que divulgar. Então, é um aprendizado, né? As pessoas vêm, hoje em dia tem até um grupo que se esforça para fazer isso. O primeiro movimento de falar sobre divulgação científica foi o que aconteceu no IFT há muito tempo atrás, que foi o Física ao Entardecer. Eu dei o primeiro seminário do Física ao Entardecer por anos, e depois a coisa começou a andar por si só. Eu trouxe essa experiência do CERN, porque eu trabalhei no CERN muitos anos,
E lá no CERN, eles tinham uma obrigação assim enorme de mostrar para o cidadão como é que o dinheiro do imposto era gasto. Então, eles tinham um projeto que se chama... Tinham, não tem ainda. Só que, assim, a escala agora é 10 mil vezes maior do que era antigamente, na década de 90. Chama-se Porte Ouverte, ou Open Doors. E você guiava os cidadãos, eles vinham e você guiava o cidadão pelos laboratórios lá, que são assim, a 100 metros abaixo do solo. Então, eu aprendi muito lá fora, aprendi que a gente tem mesmo que mostrar. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com essa... Voltei em 96, depois eu voltei para o CERN em 98, e aí, em 99, a gente inaugurou o Física ao Entardecer, lá no IFP. Então, eu colocava panfleto na Gemel, no MASP, eu levava panfleto que eu mesmo fazia. Você tem que ser um pouco fazedor de tudo, né? Por exemplo, quando eu ia fazer assinar livro, fazer noite de autógrafos, eu levava meus livros nas malas. Já paguei até excesso de bagagem. Por quê? Porque não existe infraestrutura para ninguém fazer isso. O Brasil ainda está aprendendo, a gente tem que divulgar o que foi feito para ver se tem algum que queira, né? Mas quando eu publiquei meu primeiro livro, eu falei assim, eu não quero ganhar os direitos autorais da primeira edição. E o que eu quero é um pouco de livro grátis. Eu ganhei 100 livros e, através da SBF, da Sociedade Brasileira de Física, eu doei o livro e a Sociedade Brasileira postou. Então, eles elaboraram uma lista dos professores que deveriam receber o livro, e eu doei o livro e a SBF postou. Então, assim, precisa gostar. Eu tenho 2 filhos físicos, um é cosmólogo, o outro é nanofísico. Então, é assim, e a menina que não é física, é psicóloga, ela é fortíssima em matemática. Ela tem o site dela, ela faz tudo o que precisa ser feito. Ela tem né? Ela é forte em matemática e é psicóloga. Então, eu acho que a gente tem que acreditar, né? Eu pego Antes um adolescente de 14, 15 anos como se fosse meus filhos. Professor, eu tenho um antes filho de passar... que é cosmólogo em Londres, na UCL. Então, assim, é um trabalho diário. Antes de passar para a Márcia, professora, eu quero ser um pouco didático aqui. Eu queria que a senhora dissesse qual dos seus livros resume mais essas suas propostas aqui, para que as pessoas possam localizar. Parece que a senhora conduziu um filme também que foi um sucesso, né? Foi um sucesso, é verdade. Aproveitando a pergunta do Fernando, Maria Cristina, eu já vou pegar uma carona que eu queria perguntar, que você lançou 3 livros, né, de divulgação científica. Sim. E aí, queria que, se pudesse, você falasse um pouco desse projeto, né, de escrever livros de divulgação, e também se você considera que tem eficiência esse tipo de publicação aqui no Brasil, né? E porque você também foi coordenadora da coleção de paradidáticos da Unesp. Sim, então, sim. Fala um pouquinho para a gente dos livros de divulgação e da eficiência, a sua percepção sobre a eficiência deles. Então, o primeiro livro foi o do Bohr, né? Porque o Marcelo, o Gleiser, eu conheci quando ele passou 6 semanas no CERN. Era uma época que ele escrevia para a Folha, ele precisava muito de material, e ele foi para o CERN, ele não podia comprar o material do departamento de jornalismo,
porque eles só vendiam através do Olerite, então eu comprei para o Marcelo muita coisa, e ele saiu do CERN com muita coisa. Tem muito material que ele publicou na Folha que saiu do CERN. Aí o Marcelo acabou me convidando, quando ele foi convidado para coordenar aquela que saiu pelo Odisseus, Os Imortais da Ciência, ele me convidou para escrever sobre o Bohr, porque eu trabalhei no Instituto Niels Bohr por 2 anos e meio, lá em Copenhague. E foi um presente, foi o primeiro livro, foi um convite. Aí eu parei o que eu estava fazendo, eu passei 6 meses, eu me enfurnei na biblioteca do IFT, porque lá a gente tem os 10 volumes do Bohr, do trabalho do Bohr, e eu li tudo. Escrevi, e foi uma bênção. Esse livro, ele é indicado no Instituto Butantan para exame de ingresso. Porque hoje as pessoas normalmente aprendem o átomo de Bohr em química, mas não, tem que estar na física. E aí eu tenho ali a vida e o trabalho do Bohr. Eu tive um mentor intelectual nesse livro, que é o professor Henrique Fleming. Ele já está aposentado da USP. Eu mandava para ele os capítulos, a gente discutia. Nossa, foi delicioso, foi ótimo. É um dos poucos livros da coleção que tem 2ª edição. Aí, isso foi 2002. A gente começou a Física ao Entardecer em 1999. E todo mundo vinha pedir material sobre aquilo que eu falava, das partículas elementares. Não tem nada escrito para leigo e em português. Então, eu falei assim, eu vou começar a escrever alguma coisa. Depois de repetir o seminário tantas vezes em tantos outros lugares. E esse livro, eu falei assim, eu vou escrever de uma forma diferente, eu vou escrever em cores, tem que ser colorido, porque uma primeira leitura é numa cor, depois uma outra leitura em outra cor, e assim por diante. Assim, tem várias informações ali, ele é meio proustiano, sabe? Tem coisas que eu falo no 4º capítulo, que eu já falei mais ou menos no 2º, depois no 3º, depois eu remeto. Então, era um livro que eu pretendia fazer como divulgação, mas acabou sendo tão assim autoconsistente que ele acabou sendo material para os professores da rede pública usarem como livro meio que paradidático nas aulas de física moderna. Quem me ajudou muito nisso foi o Maurício Pietrocola, que trabalha em educação na USP. Então, todos os encontros de professores do Estado, ele me convidava, e aí a gente falava sobre o livro, todo mundo tinha o livro. Foi assim, foi uma bênção mesmo. E aí veio a ideia do livro. Aí o Dari, em 2005, a gente teve aquele Annus Mirabilis, e o Dario veio me procurar, e aí ele falou assim, então quer saber, se o pessoal não quer fazer o nosso café científico, vamos usar seu livro, vamos fazer alguma coisa. O Dario queria fazer alguma coisa, então foi ele que me abriu as portas para a TV Cultura, conheci o Taz, bom, todo o pessoal de lá foi fantástico. Eu pedi um dinheiro para o CNPq, o CNPq me deu o dinheiro, tudo que eu peço para o CNPq, ele sempre me deu. Então, a gente ganhou dinheiro para produzir o filme, produzimos. E aí, o MEC fez muitos DVDs, todo mundo ganhou. Eu dei 100 livros para os professores. E aí começou essa história. Eu viajei o Brasil inteiro. Nossa, eu não tinha sossego, porque toda abertura de escola, toda aula inaugural, eles tinham que... Eu faço meio um pouco de show no meu seminário, sabe? Eu insiro vídeos e eu gosto muito de falar sobre o que eu falo. E foi assim que surgiu o filme. E agora... Qual é o nome do filme, professora? Como? O nome do filme? É O Discreto Charme das Partículas Elementares. Eu busquei na internet, não consegui. A senhora pode disponibilizar para a gente?
Posso, posso, posso. É, no filme, na época, o LHC, que é o laboratório que tem lá, o acelerador que tem no CERN, ele tinha o rap do LHC. Aí eu escrevi para a autora, que era uma jornalista, também envolvida em educação. Eu escrevi para ela e falei assim, posso traduzir o rap? Ela falou, claro que pode. Eu falei, então nós vamos traduzir o rap e a gente vai pedir para alguém gravar. E aí, o pessoal eu queria um determinado pessoa, mas o pessoal da TV Cultura tinha aquele programa Manos e Minas, de domingo de manhã, e tem o grupo lá, então ele foi gravado, e é um pedaço do filme. Porque eu também pedi licença, na época, para o CERN me liberar as imagens do LHC. Então, a gente tem o cantor do rap dentro dos aceleradores, é bem interessante. E foi um trabalho bem bonito. E foi utilizado em escola pública, né? Porque ele foi para o projeto Sala de Leitura, né? Do Estado de São Paulo, o livro. Foi no governo Serra. No governo Serra, eles mudaram a grade do ensino médio e eles colocaram física moderna e lá na grade tem o meu livro. Então, o Serra comprou 5 mil livros. Esse livro vendeu mais de 20 mil livros. Então, para você pensar que é livro de ciência, né? Porque uma pessoa que não é professor, que não é aluno, também pode ler. Uma pessoa diletante que queira saber o que tem no universo, quantas partículas a gente tem, foi desenhada por um cartunista assim, bem conhecido, que é o Sérgio Com, né? E é usado até hoje. Tem mestrado que usa o livro, aí eles me convidam para a banca, tem vários, assim, teve alunos que fizeram bonequinhos das partículas, assim, foi bem frutífero. Ele ficou como finalista do Jabuti, né? Finalista do Jabuti, e foi para a sala de leitura, né, das escolas de educação básica. E foi trabalhado pelos professores. E quando a senhora fala da formação dos professores, é lógico, eu entendo, né? A gente tem uma complexidade enorme no Brasil. Nós temos também professores muito, muito bem formados, que são engajados, né, com a situação toda das escolas. A gente ainda tem professores, muitos, que se empenham, investem na sua própria formação, como a senhora percebeu aí também nos cursos de formação. E aí, pensando nisso, quando a senhora fala assim, eu saí do ensino médio, que na época nem tinha essa denominação, né, o científico, e fui fazer física. Bom, e aí a minha pergunta é, o que despertou ainda na educação básica o seu desejo pela área de ciências da natureza, que não é comum, né? Uma menina, e agora está mudando muito esse cenário, porque não é natural também, cultural, né? Que a gente deixe claro isso aqui, mas na época era menos comum ainda uma menina querer seguir a área de ciências da natureza. O que despertou isso ainda na educação básica? Eu sempre, desde pequenininha, eu tive uma facilidade grande em matemática. Para mim era muito fácil matemática, né? E eu sempre fui muito curiosa. Eu tinha um irmão que trabalhava com televisão. E a gente éramos muitos irmãos. Quando a gente brigava, ele chegava lá e tirava uma válvula da televisão, ninguém brigava mais. Aí eu queria saber, mas o que isso aí faz tanta diferença? Por que isso aí tá, né? Eu quero saber. E aí, durante o ginásio, né, o meu forte era matemática, mas quando eu entrei no científico, eu tive o mesmo professor, isso que é uma coisa assim fantástica na minha formação, o mesmo professor de matemática nos 4 primeiros anos do ginásio e nos 3 do científico, que era o professor Luiz Pereira,
que era assim, era um gentleman, um senhor magro, alto, a letra bonita, era tudo assim, era tudo fascinante, né? E quando eu comecei a ter aula de física, comecei a ter aula de física com meu primo, que fez física na USP e voltou para Amparo para casar. E ele me dava aula de física. Então, um cara que foi formado no IFUSP, né? na Universidade de São Paulo. Então, assim, eu fui muito privilegiada, apesar e foi assim que surgiu, né? Primeiro, uma curiosidade enorme de saber por que o liquidificador gira. Por quê? Né? Por que um liquidificador gira? Aí, depois que eu vi lá que é só uma corrente magnética, uma corrente elétrica e um campo magnético. Pronto. É absolutamente trivial. Mas foi o professor de matemática que despertou a sua curiosidade? A matemática, ela me deu a ferramenta, porque a matemática ela abre portas, né? A matemática ela abre portas para você entender, muitas vezes, até um fenômeno físico. Você sabe que tem... a matemática não tem prêmio Nobel, né? Matemática tem o medalha Fields. É equivalente ao Nobel da matemática, mas não tem Nobel de matemática. E tem um físico, o Edward Witten, ele ganhou o prêmio medalha Fields porque, como físico, ganhou um prêmio da matemática, porque ele resolveu um problema matemático usando conceitos de física. Então, esse mundo é mágico, é teoria de nós. Como é que você resolve teoria de nós usando o espalhamento de partículas? É uma coisa assim que parece que não tem nada a ver, mas é tudo a ver, né? Quando você aprende, porque depois que você aprendeu, tudo é fácil. Então, a minha primeira assim, onda foi a matemática, mas a física, ela realmente estava no sangue, eu tive que aprender, eu tive que... É como, por exemplo, essa história de eu estar fazendo livros para divulgação. Eu tenho 9 livros publicados, né? Eu tenho livros que saíram tanto pela Springer Verlag, tenho livros pela World Scientific, tenho livros por assim várias referências assim internacionais. Tem um livro de 830 páginas, né? E ela escrever é uma disciplina. Escrever, você precisa estar dentro da sua sala com disciplina. E teve um professor... Desculpa, pode terminar que eu vou fazer uma próxima questão. Não, porque assim, o Fernando perguntou, então o seu interesse por matemática, sim, abriu portas, mas depois ela comenta, né, que teve um professor aí que foi definitivo, né, pelo interesse pela física. E aí, tem uma outra questão que a gente sempre pergunta para quem participa dessas lives, que tem um foco aí na educação básica, é se a senhora já retornou, teve oportunidade de depois, como cientista, pesquisadora física, retornar à sua escola de educação básica para conversar com os alunos? Eu retornei e foi, assim, muito desapontador, disappointing. Não eram os mesmos, as professoras não eram mais os mesmos, a biblioteca era uma coisa triste. Eu trabalhava na biblioteca no meu colégio. Sabe, os alunos que vão ajudar as bibliotecárias a guardar livro, isso, aquilo. Tá muito diferente. E eu não consegui colocar lá um projetinho de falar sobre o livro, mesmo falar sobre a vida de Bohr, levar, porque não compraram o projeto. É triste. A gente vai abusar da sua histórica participação nesse processo. Estou encantado com a sua trajetória. Para lhe fazer 3 provocações.
nós estamos em curso de construir. Tá? A primeira tem a ver com essa volta à escola básica, que é uma ideia da Márcia, que foi comprada pelo Evaldo. O Evaldo Vilela, presidente do CNPq, é nosso coordenador científico no Fórum do Futuro, desde a fundação, há 8 anos atrás. A ideia, então, é criar um movimento nacional a partir de gestos de lideranças científicas para que façam esse retorno e, através desse contato, por mais desapontador que possa ser, a escola do Evaldo não é mais aquela escola com vínculo internacional que tinha antes. Mas, de qualquer forma, se os garotos se espelharem na trajetória dele para que aquilo sirva de um exemplo contaminante, olha onde eu posso chegar como cientista, talvez isso seja uma centelha, ainda mais se a gente conseguir mobilizar muitos cientistas nesse sentido. Então, essa é a primeira proposta. Fantástico, podem contar comigo. Eu Isso. sou uma boa trabalhadora. Então, tá bom. A segunda é a seguinte. Também é uma provocação da Márcia, em colaboração com o Esvaldo, que quer fazer um edital do ano que vem para colocar a visão de gestão integrada da ciência no ensino básico. Muito na linha do que a senhora vem discorrendo, de produzir sentido do encaminhamento científico junto aos jovens e, quem sabe, despertar vocações que hoje não estão sendo colocadas. Então, esse é um projeto, um programa formal, talvez a Márcia possa falar um pouquinho disso, e nós estamos começando a fazer um laboratório numa escola em Rondônia. Não sabemos se vamos conseguir, mas a ideia é conseguir uma diretora com sangue no olho que tope esse desafio. E dali a gente gera um modelo de gestão pública e privada da ideia. Então, é o segundo ponto de contribuição, e daqui a pouco a Márcia pode falar um pouquinho mais sobre isso. O terceiro é o seguinte: nós vamos fazer um seminário chamado Diálogo Sem Sociedade, bastante ambicioso, e vamos precisar muito da senhora. Por quê? Esse desafio não é brasileiro. Nós temos lá um movimento antivacina nos Estados Unidos, cada vez mais poderoso, no país que é referência científica no mundo inteiro. Nós temos um movimento antivacina na França. No mundo inteiro, você tem um abismo entre ciência e sociedade, com vários formatos, culturais, políticos, os aspectos variam. Agora, que a ciência tomou um pau nesse processo, tomou. A gente perdeu o espaço que tinha de influenciar a sociedade e não botou nada no lugar. Talvez um pouco de soberba, talvez muito do que a senhora falou aqui, ou seja, não é um problema brasileiro. A ideia é que a gente espie nesse seminário onde erramos, onde a mídia errou, onde a divulgação científica errou, ou se é meramente um processo provocado pela nova realidade das mídias sociais e a gente não tem muito controle, é debater com clareza qual é o diagnóstico e apontar caminhos. Então, a senhora está convidada a ser uma luz. Se eu tivesse a chance de apostar minhas fichas aonde erramos, eu apostaria todas elas na incapacidade que nós tivemos de não banalizar o mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos, olha aí, ele está buscando computação quântica, está já conseguindo, a mais de 150 quilômetros, fazer teletransporte de partículas, né? A gente consegue fazer coisas usando a nossa teoria de informação, que nem é quântica ainda, promovendo. Você conversa com qualquer lugar do mundo com pouquíssimos segundos de delay. Então, é assim, nosso mundo hoje
eu converso com a minha casa. Meu filho colocou o Google aqui em todo lugar, então eu já não aperto mais botão, eu converso. Então, esses jovens, ou mesmo as pessoas mais idosas, banalizam o mundo em que vivem. Usufrui. Todo mundo usufrui, mas banaliza. Quem não se maravilha com o pouso lá em Marte, ou com uma fotografia do Hubble? Para você ter uma ideia, assim, agora eu quero chocar, se você olhar para qualquer lugar do universo, você vai ter um cálculo da menor temperatura possível, né? Isso é a radiação cósmica de fundo, mostra qual é a menor temperatura. Agora, nós, cientistas, conseguimos produzir uma temperatura menor do que a menor do universo dentro do CERN para poder fazer o hélio líquido funcionar. Então, veja, isso é como se semideus, porque o homem produziu a menor temperatura do universo. Você não detecta em lugar nenhum temperatura como as que nós temos no interior do LHC. Para mim, isso aí é uma coisa fantástica, porque nós produzimos uma coisa, nós construímos uma coisa que não existe no universo. Que somos? Somos deuses. Muito bom. Márcia, fala um pouquinho do seu projeto para a professora, do programa. Então, professora, tem um colega cientista seu, o Silvio Crestana, e ele fala, falou numa live recente que ele fez com o Fernando, que nós temos uma sociedade que está no século XXI, né? Pensamos como pessoas do século XX e temos instituições do século XIX ainda. Sim. Concordo. Dentre essas instituições, nós temos as escolas, né? Que estão formando ainda ali de forma disciplinar, não é? E tem uma física do século XVIII. Então, e a nossa proposta é uma proposta de dar um salto, né? De dar um salto. É lógico, ela não é absolutamente inovadora, mas o que ela tem de diferente são pessoas com muita vontade que as coisas aconteçam. E isso pode fazer a diferença, porque não é a ideia que é diferente, é o grupo que pode ter pessoas ali com energias, né, que possam fazer a diferença. Então, a ideia mesmo é trabalhar na educação básica, sempre com o vínculo com os institutos de pesquisa, trabalhando também com as licenciaturas de forma interdisciplinar, com projetos aplicáveis que partam de resolução de problemas locais. E aí a gente vai trabalhar com os licenciandos, ou seja, com formação inicial, com os professores da escola, no ensino fundamental, anos finais, e aí num projeto de formação continuada, mas já em campo, né, no contraturno, mas trabalhando com um problema local e de forma interdisciplinar, a partir das unidades de conhecimento do ano. Então, eu vejo que vai aprender em ciências naquele ano, pega um eixo transversal e eu trabalho com a divulgação científica na língua portuguesa, na produção dos textos, o que faz quais são as marcas desse gênero, eu pego geografia, porque eu estou trabalhando ali num contexto específico, eu vou pegar a matemática, enfim, vou pegar todas, vou trabalhar com as disciplinas, né, com conhecimento específico, mas quando eu parto para o mundo, eu deixo de ter ali a divisão tão certa e fragmentada de cada disciplina, porque ela vai ser aplicada e eu vou ter que resolver um problema da minha região, do meu bairro, da minha comunidade. Isso acontece, mas o que a gente percebe no PISA, por exemplo? Né? Quando o PISA, no exame,
por mais questões que a gente tenha a se questionar sobre esses tipos de exame. Mas quando eu peço para esse adolescente, no caso do PISA de 15 anos, que ele mobilize os conhecimentos que ele aprendeu, né, de forma a pensar na sua aplicabilidade, ele não consegue fazer essa transposição, né? A gente tem essa dificuldade. Se eu coloco lá a questão para resolver numa avaliação, posso até conseguir. Mas como é que eu transponho isso para a minha realidade? Como é que eu uso esse conhecimento para resolver os problemas que me cercam? Enfim. Então, essa proposta é um pouco da gente pensar isso para formar, para incentivar essa vocação de quem quer seguir para a área de pesquisa, enfim, depois da educação básica, e aproximando os cientistas, aí o Fernando pode falar um pouquinho da outra parte, que é aproximar os cientistas das escolas, mas também para a formação cidadã, de forma que ele utilize esse conhecimento escolar para a vida cotidiana e consiga compreender os processos da ciência, porque quando a gente viu nessa discussão recente, bom, a discussão atual que a gente tem agora, né, de um desejo imediato de uma solução, né, para a pandemia, como se a ciência pudesse ter uma varinha mágica e resolver todos os problemas. Então, é um pouco falta também de conhecimento dos processos. Então, é isso. Deixa eu, antes, professora, a gente já está caminhando para o final. Antes de a senhora fazer um comentário para fechar esse papo maravilhoso, nós acabamos de ter uma reunião com Ouro Preto do Oeste, que é uma cidade de Rondônia, onde estavam os representantes da Secretaria de Educação Estadual, Municipal e o pessoal do SEBRAE que nos ajuda. Por que Ouro Preto? Eu, por acaso, estive lá em 75, na minha primeira viagem profissional, cobrindo o ministro Paunelli. Eu tinha 21 e tinha 36. E ele fora visitar o que chamava Projeto Ouro Preto. Eram 6 casas no meio da floresta, um projeto da CEPLAC, que era produzir cacau sombreado na floresta, que era uma grande mágica. Você estava criando riqueza sem derrubar a floresta. Esse projeto virou uma cidade de 120 mil habitantes. Se você for na internet, Francisco Alvim, que era o nome do cientista, não é nem encontrado, nem nos sites da região. Desapareceu. A cidade nasceu de um projeto de desenvolvimento de base científica, mas esse projeto não faz parte da história da cidade. Então, isso tudo junto mostra a importância da sua presença nos nossos desafios aqui. Eles são vários, como a senhora viu, mas seria uma honra se a senhora pudesse participar. Por favor, encerre nosso papo maravilhoso. Prazer é meu, foi muito bom mesmo, é sempre bom recordar o que a gente gosta de fazer. Eu fui bolsista do CNPq a vida inteira, eu me aposentei no CNPq. Então, se tiver projeto que envolva qualquer coisa... Eu estou aposentada atualmente, né? Meu último aluno de doutorado defendeu, tem 2 anos já. E eu pendurei a chuteira. Então, agora, coincidiu até um pouco com a pandemia, né? Ele defendeu e a gente entrou na quarentena. Mas agora, ainda bem que só tem um pouquinho de tempo para a gente compartilhar. Muito bom. Professora, Márcia, muito obrigada por essa participação. Realmente, a sua ligação com a educação básica é muito preciosa para nós, a sua experiência também, o desejo de fazer. E que bom que, Fernando, nós aí vamos ter uma parceira de alto escalão. Pode contar comigo. O que eu gente, fizer olha, ao meu alcance. Muito obrigado. Convoco todos vocês a assistirem as lives do canal Diálogo de Ciência e Sociedade na TV Fórum do Futuro, no YouTube. E até a próxima, mas com muito prazer. Obrigadíssimo, professora. Márcia, um beijo grande. Obrigada, professora. Muito obrigada. Obrigada, Fernando.